Olá, boa noite. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma live aqui na RMG Mariologia. Hoje falando sobre a oração do Pai Nosso. Esses são os momentos iniciais e você pode adiantar um pouquinho para depois já ir direto na palestra. Esse é aquele momento que o Instagram vai nos avisando aos nossos amigos que nós estamos ao vivo. Então, a gente recebe aqui a nossa convidada de hoje, a nossa querida Luciana, e a gente vai avisando aqui para alguns que nós estamos ao vivo. Lu, recebeu o convite aí? Vamos ver. Só tem que aceitar, eu já fiz o convite para você. Aí você aperta aí na câmerazinha para aceitar. Não sei se a impressão minha está um pouco escuro aqui ou não. A gente fica apanhando aqui, né, Luciana? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Você está me vendo bem ou está muito escuro? Não, eu tô te vendo bem. Tá, é que para O mim... meu aqui tá muito claro? Não, tá ótimo. Eu coloquei uma luz aqui para poder iluminar, mas eu tô vendo que tá dando um pouco de sombra. Mas se eu tirar, eu acho que vai ficar muito escuro. Não, tô te vendo bem. A gente fica assim nessa dúvida, né? Porque a gente não sabe como é que o outro está vendo. Sim. Ai, Jesus. Pronto. Olha, eu vi que a Elaine acabou de entrar. A Elaine é uma amiga querida que participa aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia. Seja bem-vinda, Elaine. Aqui é sempre uma alegria receber os convidados para a gente falar sobre Maria e sobre o filho de Maria também, né? Verdade. Aqui a gente pode estar convidando através da setinha aqui. Boa noite, Elaine. E a gente vai lembrando para alguns aqui que de repente podem estar. O pessoal vão fazendo muitas coisas, né? Não dá tempo de lembrar tudo. Aí a gente pega e vai mandando uns convitezinhos aqui, porque. Porque às vezes nós esquecemos, né? De repente começa a fazer outra coisa e acaba esquecendo. Com certeza, com certeza. Aí a gente vai lembrando alguns aqui, mas tá bom. Importante é que a live depois fica salva, então, né, quem puder depois pode assistir mais tarde, mas é sempre bom a gente estar bebendo da fonte aqui, né? Eu vou me apresentar para quem está chegando que não me conhece, né, os amigos aí da Luciana e outros que estão chegando. Eu sou a Raquel, aqui nesse canal de evangelização católica, RMG Mariologia, nós procuramos falar sobre Maria, mas sobre a nossa fé católica num contexto amplo, né? Porque Maria está inserida na nossa fé, então não dá para isolar Maria da nossa fé. Então, quando a gente fala em Mariologia, nós estamos falando da nossa igreja num todo. E estamos fazendo um caminho, aqui começamos um caminho com a Luciana, para falar sobre as orações, porque nós rezamos Pai Nosso, Ave Maria, principalmente, rezamos, está assim nos nossos lábios, na nossa mente, a gente fala repetidamente, muitas vezes sem nem entender o que nós estamos rezando, o que nós estamos falando. Então, nós quisemos fazer este momento de aprofundamento das nossas orações, para que a gente possa interiorizar, falar com o coração aquilo que nós estamos falando verbalmente. E, inclusive, eu até tirei aqui duas frases que essa é a nossa segunda live. A Luciana, na nossa primeira live, que está salva, você pode assistir depois, assim como eu já fiz de novo. Eu deixei duas frases que é para a gente pensar, que ela falou, que muitas vezes nós queremos que o Pai seja nosso, né? E nós queremos que o pão também seja nosso, ou nós estamos preocupados só com o nosso pão da nossa casa e estamos despreocupados do pão que falta na mesa do nosso filho, né? Então, o Pai é nosso e Ele deseja também que o pão seja de todos. E teve uma outra coisa que a Luciana falou, que eu achei também muito importante quando a gente fala de oração, que é sintonizar o nosso coração com o coração de Deus.
quando nós rezamos, nós estamos sintonizando o nosso coração com o coração de Deus. Isso é muito bonito, isso é muito forte e muito real, né? Então, a nossa oração, como a Luciana falou também na live anterior, é um diálogo. E nesse diálogo eu sintonizo o meu coração com o coração de Deus. Então, isso é só algumas pérolas que eu estou passando para vocês da primeira live. Então, já sabe, né? Quem não assistiu, ou mesmo que você assistiu, volta lá de novo depois, assiste de novo, pega o caderninho, faz aquelas anotaçõezinhas que são importantes para a gente lembrar, porque é assim que a gente vai amadurecendo, vivendo melhor a nossa fé, tendo essa espiritualidade dentro do nosso dia a dia, e assim a gente consegue viver um pouco melhor diante de tantas dificuldades que a gente passa no dia a dia. Né? Então, eu quero agradecer a Luciana mais uma vez por todo o empenho dela, por todo o material que ela preparou, para poder trazer para nós este momento de aprofundamento, de interiorização da nossa oração. Obrigada, Lu, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Raquel, obrigada, minha querida. Eu é que agradeço pelo convite, né? E toda vez que a gente se coloca a serviço, né? Para uma live dessa, a gente precisa se preparar, né? Então, eu fui também aprender muitas coisas que eu não sabia. Então, eu agradeço porque sempre quando aparece um convite, é uma chance da gente também aprender e melhorar também, né? Como pessoa. Sim. A gente é a primeira a aprender, né? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Na nossa primeira live... Juliana está entrando aí com a gente. Boa noite, Juliana, a Cláudia, a Meire, a Elaine e todos os outros que vão chegando aí. Às vezes a gente não vai falando os nomes para poder não interromper, mas a gente está vendo todo mundo aqui. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, pode ir anotando aí, mesmo que a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois, mas pode ir interagindo aí que a gente está atento aqui. Bora lá, Lu. Vamos lá. Eu não consigo ver aqui quem está entrando, nem as perguntas, né? Pode então, tá ótimo. Eu só queria, Raquel, fazer uma correção, porque lá na primeira live, eu me apresentei e eu pensei uma coisa e falei outra, né? Eu falei que eu sou graduada em teologia. Depois eu fui rever, né, a live. Aí eu falei assim, gente, eu não sou graduada, eu sou graduanda, assim como tá no post, né, que a Raquel fez. Então eu falei assim, pensei uma coisa e falei outra, então só queria fazer essa correção, porque eu ainda estou estudando, né, a teologia, acabei as disciplinas, mas ainda falta o TCC, né? Então, gente, eu não posso dar um título. O TCC não vai tirar. Mas eu não posso. Eu não posso. Eu falei, eu tenho um título para mim que eu não tenho ainda. Assim, mas eu espero, o ano que vem. De Deus, o título. Sim, eu espero chegar aqui o ano que vem e dizer, olha, eu já sou graduada em teologia. Então, vamos lá. Hoje a gente tem um material bem denso, né, para aprofundar. Na primeira live, eu fiz uma hermenêutica, né, do Pai Nosso, trouxe a estrutura do Pai Nosso. Para quem não acompanhou, eu falei sobre o Pai Nosso lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus traz um Pai Nosso, né, um pouquinho mais extenso, com 7 pedidos, e de Lucas são 5 pedidos. Mas a mensagem é a mesma. É que cada um ali estava falando para a sua comunidade, né? Então foi falar de um jeito diferente. Mas querendo dizer a mesma mensagem, tá? Hoje, o que eu vou trazer para vocês? Então, nós vamos esmiuçar esse Pai Nosso, né? Trazer frase por frase e vamos tentar entender aí como que a gente reza, sair desse automático, né? Entender o que essa frase desse Pai Nosso diz para mim. Vou trabalhar o Evangelho de Mateus, porque é o mais longo, né? Se eu trabalhasse o de Lucas, ficaria ali faltando 2 pedidos, então achei melhor trabalhar esse de Mateus, que é mais completo, tá? Então, vamos lá. A primeira frase, né, do Pai Nosso no Evangelho de Mateus é Pai Nosso que estás nos céus. Está lá em Mateus 6:9.
é uma invocação inicial, como eu já tinha dado lá na estrutura, né? Então, Jesus, ele começa a sua oração de um modo natural, espontâneo, bem carinhoso, familiar, ao chamar com plena liberdade a Deus de Pai, né? O Pai Nosso. Nos evangelhos, Jesus se dirige a Deus chamando-o de Pai 182 vezes. 182 vezes Jesus chama Deus de Pai. Abá, né? O Abá. Apenas uma vez a palavra Pai, Abá, é referida a Deus por uma pessoa que não é o Filho. Só uma vez no Evangelho, né? Trata-se da passagem onde o apóstolo Felipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, né? Que vai estar lá em João 14:8. Na antiga compreensão hebraica, o Pai era quem gerava. Então, por isso que lá no nosso creio, nós dizemos que Jesus, na nossa profissão de fé, Jesus, ele é gerado, ele não é criado, né? Então, olha essa relação. E a mãe era aquela que dava luz ao filho, né? Para os judeus eram assim. No filho está a continuidade da vida que reflete a face e o jeito do Pai. Ao rezar o Pai Nosso, nós confirmamos o desejo de crescer sem deixar de sermos crianças aos olhos de Deus, né? Porque a criança tem toda aquela inocência e aquele jeito inocente e o jeito simples de conversar com o Pai. Bento XVI, quando ele refletiu o Pai Nosso, né, ele afirma que somente Jesus pode dizer com pleno direito a expressão meu Pai. Porque ele é o Filho unigênito de Deus, ou seja, da mesma substância do Pai. Nós podemos chamar a Deus de Pai Nosso. Por quê? Porque mediante a nossa comunhão com Jesus, no qual nos tornamos filhos de Deus, nós somos filhos no Filho. Dessa maneira, a gente observa, né, observa o Papa, que o Papa, né, a palavra, ele vai dizer que a palavra nosso nos compromete a sairmos de nós mesmos, a sairmos desse fechamento do eu, para entrar na comunidade dos filhos de Deus. Jesus, ele apresenta uma imagem totalmente nova de Deus. Por quê? Porque Deus não é só o Criador, né? Nós conhecemos Jesus como que tudo criou, mas ele também, a partir do Pai Nosso, é o nosso Pai. Deus não é Pai, né? E a gente tem que frisar bem isso. Ele não é Pai segundo a nossa experiência, segundo a experiência da pessoa humana. Por quê? Porque a gente pode ter uma experiência positiva de pai, mas a gente também pode ter uma experiência negativa de pai, né? Então, Deus, ele é Pai segundo a experiência que Jesus nos revela. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Né? Tá lá em Mateus 11:27, se eu não me engano, que tem essa frase lá no Evangelho de Mateus. Então, mesmo quando nós rezamos sozinhos, nós estamos em sintonia com a comunidade do povo de Deus. Não é porque eu estou rezando aqui na minha casa que eu estou rezando sozinha, que eu tenho essa visão fechada. Não, essa visão precisa ser mais aberta, né? No Pai Nosso, nós temos a experiência da reciprocidade. Eu serei teu Deus e ele será o meu filho, né? Depois da invocação inicial do Pai Nosso, ou da oração do Senhor, também como ela é conhecida, segue uma afirmação aparentemente de lugar. Que estás nos céus, né? Pai Nosso que estás nos céus.
O substantivo céus, ele sempre aparece no plural. Para quê? Para sinalizar a transcendência de Deus, que reina nos céus e sobre todo o mundo. Eu achei, assim, não tinha ainda tido essa percepção, né, nessa frase. Mateus, ele aponta para a transcendência de Deus. Ele é o Pai, o único de condição divina e de qualidade infinitamente superior aos pais da terra. Esse Deus, ele tem uma qualidade muito superior, né, aos pais que estão aqui. A partir de Jesus, a relação com Deus passou do quê? De temor para o amor. Porque lá no Antigo Testamento, né, então Deus era aquele lá que mandava raio, que mandava trovão e que não sei o quê. Não, a partir de Jesus, a gente consegue enxergar esse amor. E a verdadeira confiança no Pai nos leva a lutar pela justiça e a entregar a vida pela causa do reino de Deus na história. No imaginário popular, o céu é o lugar de Deus, não é? A gente sempre, quando quer falar com Deus, a gente, né, olha para o céu, ou aponta, ou fala assim, papai do céu, né, para as crianças, né? Isso. É para onde, né? É para onde somos chamados, né? Nós somos chamados para o céu. É a nossa vocação e o nosso destino, que é o coração do Pai. Então não precisa ser necessariamente um lugar, mas é esse coração, né? Levantar os olhos para os céus não é também alienar-se das realidades terrenas e buscar um Deus que habita num lugar distante, mas também reconhecer que, embora nesta terra tenhamos pais diversos, cada um tem seu pai, a Raquel tem seu, eu tenho o meu, alguns temos aqui, outros que já partiram, todos temos a mesma origem naquele que é a fonte da paternidade, né? O único pai, ou seja, o Pai Nosso. Perfeito. Perfeito. Lu, essa que você passou aí agora, olha, pode desenvolver um livro em cima disso aqui. A partir de Jesus, Deus passou de temor para o amor. Que coisa linda isso, e muito verdadeira, muito real. Lindo, lindo isso. Maravilhoso. Perfeito. É um material, assim, muito denso, que a gente poderia trabalhar muitas coisas, né? É que também não dá para ficar se estendendo nas lives, né? Porque senão a gente vai até o final do ano. Então, eu procurei pegar, assim, o essencial, né? O que também mais me tocou, o que os escritores trazem, né? Os estudiosos trazem. Então, procurei fazer, né, esse apanhado e fazer esse resumo. Perfeito, maravilhoso isso. Nossa, estou aqui em êxtase com essa frase. Estou aqui pensando quanto isso é verdadeiro. Como Deus é o Deus de amor depois de Jesus. Com certeza. Fantástico. Então, agora nós vamos passar, né, para o segundo pedido, né, que é o santificado seja o teu nome, que está em Mateus 6,9, né, o C. Então, vamos lá. É o primeiro pedido ou a primeira bênção, né? Porque o primeiro ali também é considerado um pedido ou uma bênção, mas é uma invocação, né? Esse já é um pedido de fato, né? Santificado seja o teu nome, né? Após a invocação inicial do Pai Nosso que estás nos céus, temos o primeiro dos 7 pedidos que apontam para a santidade de Deus. Na Bíblia, Deus é, antes de tudo, o santo. A santidade é a principal característica do Deus de Israel. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o santo.
o profeta Isaías, né, ele o clama 3 vezes por santo. Está lá em Isaías 6:3. Ele vai dizer santo, santo, santo. Ou seja, no hebraico, kadosh, kadosh, kadosh. Né? Ele repete 3 vezes essa palavra, né, para dizer que Deus é santíssimo. No Evangelho de Lucas, nós encontramos o tema do nome santo de Deus, e aqui, já que também é um canal mariológico, né? Nós encontramos o nome santo de Deus nos lábios de Maria, também, no Magnífica, né? Santo é o seu nome, ela vai dizer. E Lucas aplica a santidade de Deus a Jesus, já na cena também da Anunciação. O anjo Gabriel, ele disse a Maria, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Né? No Evangelho de João, nós vemos Jesus pronunciar várias vezes a expressão eu sou. Então eu trago um outro evangelho aqui, o Evangelho de João, que não tem, né, o Pai Nosso dessa forma estruturada, né? Mas tem uma intenção, e aí João vai dizer, eu sou, né? Que remete lá ao Deus do Antigo Testamento. E esse eu sou, ele revela os traços da origem divina, a identidade e a missão também de Deus. Ele se apresenta com o mesmo nome de Deus revelado a Moisés no Êxodo, né? Quando é lá no Êxodo, né, e Moisés vai perguntar, né, qual é o seu nome? E ele vai dizer, eu sou aquele que sou, eu sou. Sim. O nome, ele é uma modalidade que usamos para designar o ser, a identidade das coisas, né, e também das pessoas, né? Como é que eu sei que isso é um lápis? Eu dei um nome para o lápis. Né? Como é que eu sei que a Raquel é Raquel? Porque ela recebeu um nome dos pais dela. Né? No livro de Gênesis, lá em 2, 19 e 20, vemos Adão dar nome às diferentes espécies de animais criadas por Deus. Na realidade humana, normalmente, são os pais que escolhem o nome para o filho, né? No caso de Deus, o homem, ele não tem condições de dar um nome que aponte a identidade de Deus, né? O homem não consegue fazer isso, que revela aquilo que Deus é, que revela a essência de Deus. O homem não consegue fazer isso. É por isso que Deus diz, eu sou aquele que sou, né? A revelação do nome, ele manifesta esse desejo de proximidade, né? Então, quando eu sei o nome da pessoa, eu tenho proximidade com essa pessoa, de criar uma relação, o nome cria uma relação de amizade e de confiança também, né? Eu lembro que o meu pai sempre dizia, olha, jamais vocês podem deixar sujar o nome de vocês. Né? Porque o nome, você pode não ter dinheiro, você não pode ter nada, mas você tem que ter o seu nome, porque o seu nome traz, né, essa dignidade. Sim. Ao revelar seu santo nome a Moisés, Deus manifesta seu desejo de estabelecer uma relação conosco. Quando ele diz para Moisés o seu nome, é porque Deus quer ele quer estabelecer essa relação com a gente, né? Que logo será enviado. Aqui é falar da parte de Moisés, que ele fala, Deus fala quem é, né? E logo ele envia, né, Moisés com a missão de libertar o povo do Egito e da escravidão. Então, ele revela o seu nome, mas também dá a missão, né, para Moisés. O Papa Bento XVI afirma aqui, ao dizer o seu nome a Moisés, quando ele diz o seu nome a Moisés, ele estabelece uma relação conosco. Deus se faz acessível e agora podemos invocá-lo. Porque como nós poderíamos invocar alguém que nós
não conhecíamos o nome. Então, agora nós podemos chamá-lo pelo nome, né? Mas, de outra parte, também, observa o Papa, ao revelar o seu santo nome, que Deus aceitou correr o risco de ter o seu nome profanado pelos nossos pecados. Exatamente. Então, você lá no falando Antigo... de nome, eu estava aqui justamente pensando no não tomar o seu santo nome em vão, né? Isso mesmo, né? Então, quando Deus, lá no Primeiro Testamento, tem até, os judeus usavam um tetragrama, né? São 4 palavras no hebraico que não se pronuncia, né? E aí, quando Moisés pergunta quem ele diz, eu sou. E aí, é o Iavé, né? Aí aparece a palavra Iavé. E aí, esse Deus tem um nome que a gente consegue pronunciar, né? E chamá-lo. Mas a santidade do nome de Deus não depende de nós, pois ele é eternamente santo, né? Então, o nome dele, a santidade dele não depende da gente, né? Tertuliano, né, que foi um autor cristão a produzir uma obra literária em latim, foi o primeiro Tertuliano a produzir essa obra em latim. Ele explicava que a expressão santificado seja o teu nome não é um pedido que fazemos ao santo para santificar a si mesmo, né? Então, quando a gente fala santificado seja o vosso nome, nós não estamos falando para santificar ele mesmo, mas é uma súplica em que pedimos que seja santificado em nós, o teu santo nome. Bonito isso. Eu achei muito, né, importante trazer isso para vocês. Repete isso de novo, Lu, por favor. Deixa eu procurar aqui. Não é um pedido que fazemos ao santo para santificar a si mesmo, né? Então, não é um nome, quando a gente diz santificado seja o teu nome, nós não estamos santificando Deus. Muito pelo contrário, né? Nós estamos pedindo para o nome de Deus ser santificado em nós. O nome porque santo ele já é. Ser santificado em nós. Isso. Forte isso, viu? Porque santificado ele já é. Não, sim, sim. E a santidade dele não depende de nós. Sim, sim. E para que o nome dele seja santificado em nós, nós devemos procurar uma vida santa. Forte isso. Com certeza, com certeza. Forte. Então, é Deus o Santo que na sua misericórdia nos santifica e nos transforma. Né? Deus nos santifica não porque merecemos, porque nós somos, né? Não, porque ele é um Deus de misericórdia. Né? De nossa parte, nós devemos dar testemunho de seu amor e ser sinal de santidade, da santidade de Deus no mundo. Sim. Perfeito. Santificar significa exaltar, reconhecer e glorificar o santo nome de Deus. É amá-lo de todo o coração e com toda a nossa força. É rezar e traduzir na vida diária, né, ali no nosso testemunho, as palavras que pronunciamos no hino de louvor na celebração litúrgica. Né? Então, para encerrar, eu achei importante trazer esse hino, né, que nós rezamos, esse hino de louvor, lá na celebração litúrgica. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Nossa, maravilhoso. Perfeito. Muito bom, Lu, muito bom. Aquilo que você estava falando em relação ao nome, né? Todo esse contexto que você falou em relação ao nome é muito forte. Eu estava, inclusive, na live com o Frei Jonas, também na segunda-feira, nós falamos sobre essa questão do nome. Eu lembrei lá na Anunciação,
quando todos são nomeados na Anunciação, né? Então, o anjo Gabriel chegou a jovem Maria, a Virgem Maria, prometida de José, enviado por Deus, né? Então, todo mundo tem nome. Depois ele fala, sua prima Isabel. Então, todo mundo é chamado pelo nome, né? Então, o nome é isso que você falou. Ele nos remete a essa proximidade, a uma amizade, a uma confiança. As pessoas que você traz perto do seu dia a dia, você jamais esquece o nome. Você sempre vai falar o nome dos seus amigos, da sua família, daquelas pessoas que estão próximas de você, que marcaram a sua vida, você sempre vai lembrar o nome delas, né? E quando nós queremos conhecer uma pessoa... Sim, pode falar. Desculpa, Raquel. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, quando nós, né, nos deparamos com uma pessoa que ainda não conhecemos, a primeira coisa que a gente quer saber é o nome da pessoa. Sim, sim. Eu não converso com ninguém sem chamá-lo pelo nome, né? De falar, não, né? Você precisa saber o nome da pessoa. O nome. E você falou bem ali, quando Jesus chama o Pai, né? Nós sabemos agora como chamar Deus, né? Chamo Deus de Pai, né? Então, é fantástico esse contexto hoje todo. Primeiro, eu achei bem interessante também esse dado que você traz para nós. 182 vezes na Bíblia, Jesus chama Deus de Pai, né? Então, assim, para falar a todo instante que nós temos um Pai, né? Que o Deus, aquele Deus do Antigo Testamento, que era o carrasco, se transformou num Pai. O Pai é aquele que ama, que protege, que cuida, que quer o nosso melhor, que nos ama a ponto... E o que gera, E o que gera, o Pai que gera. É fantástico isso daí, é maravilhoso. Eu acho que hoje ficou muito forte essa questão desse Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aquele Deus que castigava, que a gente tinha medo, aquele Deus que estou perdida, né? Porque eu sou pecadora, eu já nasci no pecado, então Deus vai me castigar, estou sem solução. Aí vem Jesus para nos resgatar e nos dizer que não. Nós temos um Pai que ama, que é misericórdia, que é compaixão, que é amor, que gerou a vida e que está do nosso lado. Então, mudou do temor para o amor, né? Eu sempre digo assim que eu peço muito a Deus o dom do temor a Deus, não como um temor de medo de Deus, mas de que eu realmente tenha tanto amor a Deus que eu não quero ofendê-lo. Isso, né? Mesmo. É o temor de não ofender, não o temor por ter medo, né? Como a Juliana está falando aqui. É Deus do temor e Deus do amor. O Deus do temor já não existe mais a partir daquele Deus que nos ama, né? Jesus resgatou demais, exatamente. Então, assim, é muito forte isso, essa questão do nome, e principalmente depois, correndo esse risco, né? Como você falou, de que a gente não honre o nome de Deus. Então, é bonito que quando a gente estuda, por exemplo, vê o Átila falando, né, que no Islã não se pronuncia o nome de Deus, né? Sim. Porque é tão santo, é tão forte, que eles nem ousam pronunciar. E faz um certo sentido, né? É a fé deles, lógico, mas faz um certo sentido, porque se a gente pensar direitinho o que é o nome de Deus, o santíssimo nome de Deus, a gente realmente não sairia falando a todo tempo, cometendo mesmo esse segundo pecado, do segundo mandamento. O mandamento da lei de Deus, né? Que é não se falar o seu santo nome em vão. Se a gente porque a gente faz isso todo tempo, não é verdade? Isso, a partir do momento que ele revela o seu nome, que ele se deixa conhecer pelo seu nome, nós começamos a pronunciar, né? E aí, ali no nosso cotidiano, nós corremos esse risco, né? De sair proferindo o nome dele em horários, em lugares, em horários impróprios. Com toda certeza. A gente vê isso com muita naturalidade. Se a gente começar, por exemplo, a partir de agora, a partir dessa live, a gente começar a prestar atenção nas vezes que nós mesmos, muitas vezes, pronunciamos, e às vezes ouvir os outros pronunciando, a gente vai ver
que o nome de Deus muitas vezes é errado é usado de forma errada, né? A Elaine está dizendo aqui, o Pai de ternura que nos abraça quando nós erramos e nos conforta, né? É bem isso, mas não é porque esse Pai de ternura, esse Pai misericordioso, de compaixão, que nos ama tanto, que nós deveríamos ter mais cuidado ainda ao pronunciar o seu nome. Porque porque quando eu pensei, Raquel, na palavra, e eu não fui procurar, né, o significado dessa palavra, do temor, mas para mim, eu refleti dessa forma. O temor é ter amor. Eu tenho tanto amor a Deus que eu não vou proferir o nome dele para ofendê-lo em momentos que não são adequados, né? Então, eu entendo agora esse temor como ter amor. Isso. Exatamente. Eu também penso assim. Eu sempre penso assim. Eu até puxei aqui, ó, para ver, né, o significado de temor: falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, sentimento de profundo respeito e obediência. Está aqui, relativo a Deus, né? O sentimento de profundo respeito e obediência, exatamente isso, né? Isso. Eu obedeço, eu respeito, eu amo, então eu não quero ofender, né? Isso mesmo. Exatamente assim. Então, acho que esse aprendizado para nós aqui, a Juliana está falando que vai começar a se policiar, né, a todo instante. Mas não só você, Ju, todos nós. Todos nós, né? A gente não quer realmente magoar a Deus, né? Eu acho que esse caminho de conhecimento, né? Eu insisto muito aqui na RMG que a gente precisa conhecer, porque a gente só ama e só aprende a respeitar, a não querer magoar aquilo que a gente vai conhecendo na profundidade, né? Então eu insisto muito nessa importância do conhecimento. Nós precisamos conhecer a nossa fé, as nossas raízes, porque quanto mais nós conhecemos, melhor nós vivemos a nossa fé, e melhor nós amamos e respeitamos uns aos outros e a Deus. Olha que coisa grandiosa que nós aprendemos aqui hoje, né? É muito forte a gente entender que o nome de Deus é um nome de amor, é um nome de carinho, de pai, mas é um nome que eu devo respeitar, que eu devo honrar, e honrar com os meus lábios, não falando a torso sem direita, né? E com a minha vida, com as minhas atitudes. Então, esse temor a Deus se transforma num grande amor a Deus, né? É que nem numa relação de casamento, né? Eu amo meu esposo, eu quero fazer de tudo para agradá-lo, eu não quero ofendê-lo, eu não vou querer traí-lo, eu não vou querer prejudicar o meu relacionamento de matrimônio. A mesma coisa a minha relação com Deus, né? Eu quero viver a minha relação de Deus num laço de amor, de respeito, que me faz crescer cada vez mais nesse relacionamento. Nossa, muito, muito bom, Lu. É isso. Falou aqui. Juliana, tem esse cuidado. A Juliana está lembrando algo que eu também sempre penso aqui, né? A quem é mais dado, mais será cobrado também, né? Deus espera de nós honrar e temer a Deus. É sempre esse perigo que a gente tem, né? Antes nós não sabíamos. A gente tem sempre esse perigo. Agora, a partir do momento... Eu quero aprender para depois não ser cobrado. Mas também, se você não aprende, você não se delicia, né? Você não bebe dessa fonte de água viva que nos lava, nos traz paz, nos traz essa fé mais real. Não uma fé, como a Luciana falou, uma fé só lá no céu, mas uma fé real, concreta, né? Então, a gente, nesse conhecimento, a gente tem essa facilidade também. Deus nos chama, né, a ir para águas mais profundas, né? Sair do raso e mergulhar em águas mais profundas. Exatamente. Então, eu vou insistir aqui. Fala, Lu, continua. Quer falar? Pode falar. Não, pode continuar. Tá bom. Então, vamos em frente. Nós vamos para a próxima, né, para o próximo pedido, para a próxima bênção, que é: venha o teu reino, que vai estar lá em Mateus 6:10. O segundo pedido do Pai Nosso, ele sinaliza para a chegada do reino de Deus, né? Ele já diz: venha o teu reino. O mestre, ele não cria novas palavras, mas ele adota uma expressão que já era conhecida pelos judeus:
para ensinar os discípulos a pedirem ao Pai que apresse a chegada do reino. Santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra, né? Há uma clara e profunda relação entre os 3 pedidos iniciais do Pai Nosso. Pois, ao manifestar o reino, Deus é santificado e assim ele cumpre a sua divina vontade. Venha o teu reino. É um pedido que sinaliza para a direção do futuro, né? A dimensão escatológica do reino, quando Deus manifestará a sua majestade de modo definitivo, né? Então, o que é o escatom? O que estuda a escatologia, né? Ela trata dos últimos eventos na história do mundo ou destino final da humanidade, né? Essa é a escatologia. O reino, ele é uma realidade que já nos foi dada na pessoa de Jesus. Já nos foi dada. Jesus, ele realizou o reino nas curas, nas pregações, nos exorcismos e também na sua Páscoa. O reino é um presente de Deus que desce do céu e compromete a igreja na sua missão no mundo. Como filhos e membros da comunidade de fé, nós queremos acolher o reino de Deus. Em Jesus, o Pai nos dá o reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino, ele tem uma dimensão escatológica, ou seja, ainda não. A gente está olhando lá para o futuro, ainda não, né? Que será plenamente realizada lá no futuro. Mas o reino também já é o já. É uma realidade já presente no meio de nós. Porque Deus Jesus e Jesus já nos deu essa realidade, né? Então, é o que nós estudamos na escatologia. É o ainda não e o já e o ainda não. Nós rezamos o Pai Nosso com a viva esperança de ver o reino de Deus, né, sobressair sobre a terra. Que o Pai santifique o seu nome e se apresente como rei, né? Que sua realeza preencha a nossa história com a instauração dos tempos futuros, né? Assim vai dizer lá na escatologia. Jesus, ele andava por toda a Galileia e ele percorria cidades, povoados, proclamando o evangelho do reino, né? O evangelho e esse reino que é de Deus, né? Jesus vem propagar esse reino. Nele, a boa notícia, o evangelho que o povo de Deus aguardava, nele, essa boa notícia aguardava com tanta esperança e ele também se faz realidade, né? Porque lá no tempo de Jesus, o povo esperava essa boa nova, Sim. Esperava essa realidade. O reino de Deus, então, é o coração da mensagem de Jesus. Esse é o coração da mensagem de Jesus. O reino não se reduz a uma dimensão sociopolítica, né, da sociedade, não é só isso, e tampouco pode ser confundido com a igreja missionária chamada a trabalhar pelo reino de Deus no mundo. Não é só isso, é isso também. Né? E é importante, mas não é só isso. Nesse caminho de conversão e rezando a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, nós recordamos as palavras esperançosas do Apocalipse, que soam como uma declaração de amor ao encerrar o Novo Testamento. Como que é encerrado o Novo Testamento? Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Né, nós não proclamamos tantas vezes no Advento, né, lá próximo do Natal.
Então, para encerrar esse pedido, eu trouxe um poema, né, de Dom Pedro Casaldáliga, que foi um homem muito importante, né, nos nossos tempos, um bispo emérito, e que fez muito pelo seu povo, né, e pelo Brasil e pelo mundo, que ele diz assim: nunca te canses do reino, nunca te canses de falar do reino, nunca te canses de fazer o reino, nunca te canses de semear o reino, nunca te canses de esperar o reino. Maravilhoso. Muito bom, Lu, muito bom. O reino não é um lugar, está no coração. Está no coração. Pois é, porque muitas vezes, né, nós estamos esperando esse reino lá na escatologia. Não, esse reino começa aqui. O Pai Nosso vem nos dizer isso claramente. O reino já começa aqui com a vinda, se nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, o reino começa aqui. Lá é uma consequência. Lá é uma consequência. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Ai, que bonito. A Georgina está dizendo que ela ama demais Dom Pedro e invoca todo dia pedindo intercessão. Pois para ele foi para ela ele foi um santo. Olha lá. Não, ele é um santo homem, com certeza, um santo homem. Tá vendo? As suas referências estão aqui de acordo com o nosso povo aqui, ó. É isso, né? Porque a igreja é isso, né? A gente vai se sintonizando com aquilo que é a verdade, com aqueles que proclamam a verdade, né? Sim, e Dom Pedro, ele foi um homem que também caminhou entre nós, né? Foi um homem de carne e osso, que também teve todas as suas dificuldades, né? Mas abraçou a sua missão. E é isso, né? É isso que nós precisamos e devemos fazer. Abraçar. Acreditar nesse reino que já está aqui, para um dia nós contemplá-lo lá na eternidade. Maravilha, muito bom. Tem mais um? Tem. O próximo pedido é: seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra, né? Vocês estão achando diferente o modo, talvez, que eu esteja falando, mas é o modo que está na Sagrada Escritura, né? Ótimo. Então, está em Mateus 10. Isso, Mateus 10. O terceiro pedido do Pai Nosso, ou da oração do Senhor, seja feita a tua vontade, ela reafirma o pedido anterior de que venha o reino de Deus e se realize a salvação da humanidade. É um apelo a Deus para que se cumpra a sua vontade de salvar a todos e que nenhum de seus filhos se perca. Em Jesus, o Pai quer salvar a todos, pois o Filho veio para cumprir a vontade do Pai. Ele desceu do céu para realizar a vontade daquele que o enviou e fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que o Pai mandou, né? Jesus veio para isso, para cumprir a vontade do Pai. Sim. A expressão vontade de Deus, ela aparece 6 vezes no Evangelho de Mateus, uma no texto de Marcos e 4 vezes em Lucas. Essa frase, vontade de Deus. Orígenes, né, que foi um teólogo cristão lá do 1º século, ele vai dizer que quando a vontade de Deus se realiza na terra, a terra não é mais terra e se torna céu. Eu achei tão sabe essas palavras de um cristão lá do 1º século, né? Que já refletia sobre isso. É importante notar que a vontade do Pai, ela se realiza mediante a sua iniciativa e a nossa livre adesão. Então, o Pai, ele tem a iniciativa, mas nós precisamos aderir ao projeto do reino de Deus anunciado por Jesus. Ele não obriga ninguém. Nós temos o livre-arbítrio. Não rezamos para mudar
a vontade de Deus, que é perfeita e imutável. Quando a gente reza, não é para mudar, gente. A Raquel já falou sobre isso, né? A gente conversou isso na primeira live. Não é para mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é imutável, é perfeita, né? A oração não é para mudar Deus. Não é para querer mudar Deus, não. Mas para mudar a pessoa orante. Para mudar a pessoa do orante. Quando acolhemos e cumprimos a vontade do Pai, a exemplo de Jesus, né, como ele fez lá no Getsemane, as palavras de nossas preces, elas silenciam e nos tornamos uma oração vivente. Então, essa oração, ela torna o nosso viver. Algumas vezes, pensamos que cumprir a vontade do Pai é praticar obras de misericórdia, frequentar a igreja, participar das atividades na comunidade e esforçar-se para ser um bom cristão. Tudo isso é importante, é necessário, mas não significa necessariamente que estamos abertos a realizar a vontade do Pai. Isso não quer dizer que estamos abertos a realizar a vontade do Pai. Sua divina vontade não se reduz ao cumprimento de certas normas ou práticas de boas ações. Não podemos esquecer que tudo que Deus deseja já se manifestou na pessoa, na mensagem e na vida do seu filho. O Pai, ele quer. O que ele quer com o reino? Reunir todos os seus filhos em torno de Jesus, que veio para realizar a sua vontade. Então, enquanto tiver uma ovelha desgarrada, aí ainda não foi cumprida a vontade do Pai. A oração do Pai Nosso, ela nos conduz ao encontro de Deus e dos irmãos. Ao rezar que seja feita a tua vontade, nós esvaziamos de nós mesmos, então nós precisamos nos esvaziar e nos entregarmos à semelhança do Mestre nas mãos do Pai. Superamos a mania, né, de ser autorreferência, porque muitas vezes a gente quer ser a autorreferência, e nós nos abrimos à vontade do Pai, que passa pelo amor aos irmãos, especialmente aos menores e aos mais sofredores. Após essas considerações, né, que eu fiz, compreendemos melhor o sentido e o alcance da expressão da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque não se trata de uma frase de resignação diante dos acontecimentos da vida cotidiana, né? Como os acidentes, as doenças, as catástrofes, né? Então, aconteceu um acidente, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus, né? A vontade do Pai é que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? E como reza o poeta Rubens Alves, ele dizia assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que as estrelas morem com os homens e que o céu se reencontre com a terra. Nossa. Trouxe até poeta, né? Um poeta. A Luciana está arrasando hoje, né, gente? Vocês perceberam, né? Luciana... Eu achei muito interessante um poeta também refletir sobre o Pai Nosso, né? Trazer uma frase ali. Fantástico, né? Maravilhoso. A nossa live hoje está realmente... A Georgina fala assim que ela chegou da igreja e já pegou a live aqui, que foi uma providência mesmo, Georgina, porque ai, que bom! Você está arrasando aqui. Olha, realmente muito, muito bom tudo isso daqui. E eu fiquei com essa frase aqui, porque até estava conversando com a Juliana outro dia, né? Que às vezes tem algumas pessoas que a gente precisa rezar por elas, porque a gente não compreende o nível, às vezes, de brutalidade ou né, de dificuldade daquela pessoa. Mas você falou aqui, né? Enquanto houver uma ovelha desgarrada, não foi cumprida a vontade do Pai. Olha, por que Jesus nos fala lá que nós temos que rezar pelos nossos inimigos, né? Por que a gente tem que querer a conversão dos nossos inimigos?
Porque se eles não se converterem, a vontade do Pai não foi cumprida. Então, nós todos estamos esperando a conversão dele. Né? Muito isso forte, mesmo. Muito forte isso. É isso. Eu estou preocupada com o horário, Raquel, porque a gente... 5 minutos, realmente. 5 minutos. Que é uma maravilha. Não tem problema, porque a gente aqui não tem pressa, como eu já falei, né? Então, as coisas, quanto mais mastigando, melhor é. Vocês que chegaram aqui hoje, depois vai lá na RMG Mariologia, nos vídeos lá que estão salvos, assistam a primeira live da Luciana, façam que nem eu, pega o caderninho, uma hora lá que tiver uma folguinha, vai ouvindo e pausando e fazendo as anotações, porque vale a pena. Então, hoje é essa continuidade dessa live, né? Então, tem lá a primeira, a segunda, vamos ter a terceira. Porque... que eu não consegui terminar, ainda nós temos uns 4 pedidos aí pela frente. Eu resumi, mas se a gente resumir muito, a gente perde o sentido. Não, a gente não quer perder o sentido, que a gente quer beber dessa fonte aos poucos, para a gente poder ir interiorizando tudo isso. Hoje você trouxe conhecimentos aqui riquíssimos, que eu tenho certeza que vai ficar. Tem gente que chegou no final, então depois que a gente fechar aqui, eu vou... Se a gente faz parte da Academia Marial, a gente faz sim, Georgina. Depois que a gente terminar aqui, eu vou deixar salva essa live, aí vocês vão poder ver, quem pegou agora no final, vai poder assistir desde o início, porque vale a pena. Luciana trouxe aqui umas chaves de leitura hoje do Pai Nosso, fantástica. Então, a gente agradece mais uma vez por ela, agradece a cada um de vocês que estão aqui acompanhando. Passa depois essa live para os amigos também, nos grupos, porque quanto mais pessoas conhecerem, melhor para todos nós, porque nós somos irmãos para caminharmos juntos. Está aí o caminho sinodal, né? Está aí o caminho sinodal que é feito juntos. Então, nós estamos aqui sempre com essa intenção de caminharmos juntos, né? Então, acompanhem depois, vai aí acompanhando a página, vai olhando todas as nossas lives, tem muita coisa aí, tem um caminho feito aí na Imaculada Conceição também com Frei Jonas, a vida dos santos com Paulo, enfim. Depois vocês vão olhar aí que tem muita coisa. Luciana hoje nos falou de caminho de proximidade, de intimidade com Deus, né? Essa relação de proximidade que é feita através da oração. Então eu aproveito aqui para poder também falar que a gente tem aqui um diário espiritual que nós produzimos aqui da RMG, que tem essa intenção de fazer um caminho através da leitura da Bíblia. Então, esse diário, você, quando compra esse diário, você vai entrar num grupo que a gente fez só para poder partilhar e incentivar. Porque a gente sabe da vida corrida que é. Então, muitas vezes a gente quer, mas a gente não consegue. Aí não tem ninguém que estimula também, aí vai ficando por isso mesmo. Só que como que eu vou criar intimidade se eu não tiver um contato diário com a palavra de Deus? Como que eu vou viver o Pai Nosso verdadeiramente se eu nem conhecer esse Pai de verdade? Então, a gente pede para que a gente tenha aqui esse interesse de fazer essa caminhada juntos, incentivando, nos ajudando mutuamente, para que a gente possa entrar verdadeiramente dentro dessa oração do Pai Nosso. Então, a gente vai terminar por aqui hoje. Então, você já sabe, tem aí a próxima live que a gente vai marcar a data, porque a agenda é um negócio bem complicado, mas a gente vai marcar e avisar vocês com antecedência, né? Para que a gente possa ir crescendo nessa espiritualidade do Pai Nosso. Quer finalizar, Lu? Eu só gostaria de agradecer mesmo, Raquel, agradecer a você, agradecer a quem está nos assistindo, quem também vai nos ver depois, né? E dizer que, assim, o Pai Nosso é uma oração tão riquíssima, né? E foi a única proferida pelos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E uma oração que nós rezamos em 1 minuto, acho que em 1 minuto nós rezamos o Pai Nosso, nem isso, nós vamos para a terceira live, né, para poder explicar o que significa o Pai Nosso, a profundidade do Pai Nosso. Exatamente. Então é isso, né? Quem puder, assista a primeira, a segunda. A próxima live aí eu consigo fechar, né? Fazer esse fechamento dessa oração, que realmente, assim, é muito importante. Olha isso que a Luciana falou, realmente, né? A gente reza em 1 minuto ou até menos,
e em 3 horas a gente está aqui ainda degustando resumo do que a Luciana fez. Um resumo. Eu fiz o resumo do resumo do resumo. A gente pode até pensar aí depois, até de repente, de montar um curso sobre o Pai Nosso, porque Sim. a Luciana, eu sei que ela já me falou, ela preparou um material aí riquíssimo, que ela está aqui resumindo do resumo, a gente pode pensar depois, para essas águas mais profundas aí que a Juliana está falando, de repente a gente estudar aí a possibilidade de fazer um curso para a gente poder realmente mergulhar nisso. Obrigada, Lu, mais uma vez por essa dedicação, Eu que agradeço. Esse empenho, por nos ajudar a fazer esse mergulho, esse estudo. Agradeço a todos que estiveram aí conosco, então a gente termina aqui hoje pedindo para que vocês incluam nas orações de vocês o pedido da paz pelo mundo, pelo fim dessa guerra, que a gente não aguenta mais, o Papa Francisco insistindo com a gente também para que a gente reze, para converter o coração desses homens, para que eles digam o final dessa guerra. Eles têm o poder de decidir pelo fim dessa guerra. Então, nós temos que rezar pela conversão deles, né? Esses homens que a gente não entende por que querem matar tantas pessoas, provocar tanto sofrimento, a gente só pode rezar o Pai Nosso e pedir pela conversão deles, né? Então, amém. Obrigada a todos, uma santa noite e até a próxima. Obrigada, Lu. Boa noite, eu que agradeço. Beijo no coração. Beijo. Tchau, gente. Tchau.